Olá, caros alunos, meu nome é Isaac Silva e nesse vídeo nós falaremos um pouco mais sobre definição formal de limite. Então, na aula passada nós trabalhamos o cálculo do limite utilizando várias propriedades, mas para que a gente tenha a prova matemática de que o limite de uma função f de x quando x tende a A é igual a L, essa prova matemática ela só é obtida através da definição formal de limite. É isso que a gente vai trabalhar nessa videoaula. Bom, então, de novo, nós vamos ter uma função f definida no intervalo aberto ao redor do ponto A, que é o ponto em estudo. Então, eu coloquei o A menos delta, o A mais delta, é aquela mesma situação onde delta é um número positivo. E quando eu monto esse intervalozinho, eu tenho um intervalo aberto com centro em A, isso que é importante. E a gente vai trabalhar a seguinte situação. Nós vamos ter que o limite de f de x vai ser igual a L quando x tende a A, se para todo número epsilon maior que zero, existir um outro número delta maior que zero, tal que se 0 menor que x menos A menor que delta, então módulo de f de x menos L menor que epsilon. Professor, não entendi nada. Normal, nesse primeiro momento, não é tão simples. Por que nós estamos trabalhando o módulo de x menos A menor que delta e maior que zero? Então, vamos entender aos pedaços. Então, isso aqui, quando eu faço módulo de x menos A menor que delta, depois eu explico o outro lado. Se vocês lembrarem lá das propriedades de módulo, isso significa que o x menos A ele é maior que menos delta e menor que delta. Se eu somar o A em todas as desigualdades, eu vou ter A menos delta menor que x menor que A mais delta. Sabe o que significa? O x está entre A menos delta e A mais delta, significa que o x pertence a um intervalo A menos delta e A mais delta. O x está dentro desse intervalo. Que o módulo ele tem que ser entendido como a distância. Então, falar em x menos A módulo menor que delta significa que a distância entre x e A é menor que um número delta. Então, vamos pensar como distância. Então, da mesma forma, eu posso olhar aqui. Se a distância de x até A for menor que delta, então a distância do f de x para o limite L é menor que epsilon. Certo, gente? Então, esse maior que zero aqui, ele acontece só para dizer que o meu x é diferente de A. Tá? Quando eu digo que a distância entre dois números é positiva, significa que x, o módulo de x menos A maior que zero, só está me dizendo que o x ele tem que ser diferente de A. Por isso que a gente acrescenta o maior que zero naquela situação do limite. Bom, então a ideia é essa. Graficamente, gente, a ideia é a seguinte. Eu tenho uma função, vou pegar uma reta, tá? Então, eu tenho meu ponto A, que eu estou estudando. Aqui eu tenho o limite L. E se eu disser assim, dado um número epsilon maior que zero, então eu estou dizendo que se eu pegar esse epsilon e fizer um intervalo aqui, o L menos epsilon e o L mais epsilon, e eu disser que f de x tem que estar dentro desse intervalo, então vamos supor que f de x está aqui, significa que o f de x ele tem que ficar a uma distância de L menor
que o L mais epsilon, a distância tem que ser menor que o tamanho do intervalo. Essa é a verdade. Então, é isso que tem que interessar. Da mesma forma, quando eu faço um intervalo ao redor, eu digo, o meu x tem que estar entre a menos delta e a mais delta, significa que o x tem que estar aqui dentro. Então, a distância entre x e a vai ser menor que o tamanho do intervalo, que é a amplitude do intervalo. Então, o x vai estar aqui nesse intervalo. E essa definição, ela é uma brincadeira, né? É uma brincadeira, é uma analogia que eu faço bem legal, que é assim, se eu tenho minha função aqui, estou sempre pegando uma reta só para facilitar, mas essa função pode ser qualquer. Então, a definição diz assim, dado um epsilon, tem que escolher um epsilon dado qualquer número epsilon, ele pode ser tão pequeno quanto eu queira. Dado esse epsilon, se dado esse epsilon, eu tenho que mostrar que existe o delta, eu tenho que encontrar maior que zero. Então, dado um epsilon, então eu vou lá, pego o meu limite, aí eu escolho, aí a pessoa oferece um epsilon para mim. Toma esse epsilon aí, Isaac. Aí eu vou e monto o meu intervalo L menos epsilon e L mais epsilon. E aí eu pego e digo assim, já que ele deu epsilon, agora eu vou ter que exibir um delta. Então eu vou pegar aqui na minha reta, mais ou menos, eu tenho aqui o A, que é o meu ponto em estudo, e aí eu vou ter que exibir. Eu tenho um delta, se eu escolher esse delta aqui pequenininho, eu vou garantir que qualquer x que esteja dentro desse intervalo, as imagens dos pontos desse intervalo estejam a uma distância do limite menor que a amplitude desse intervalo formado pelo epsilon. Então, a pessoa me oferece um epsilon, eu tenho que montar um intervalo e eu tenho que encontrar o delta, que, dado esse delta, eu monto um intervalo aqui no x, calculo todas as imagens e as imagens de todos esses pontos têm que estar a uma distância de L menor que epsilon. Esse é o jogo. Então, como eu não desenho muito bem, eu estou trazendo para vocês uma construção do GeoGebra, para ver se auxilia nesse entendimento. Observem aqui, eu coloquei uma reta, né, que nem o meu desenho, para ficar mais fácil de compreender. Eu tenho a função f de x igual a 2x, no caso aqui é a minha g de x igual a 2x, e a imagem do 2 pela função é o 4. Né? Então, eu tenho 2, a imagem aqui é o 4. Então, eu tenho o 2 menos delta e o 2 mais delta, são os extremos do intervalo que eu montei aqui. Nós temos as imagens desses elementos que estão neste segmento, que é o segmento azul, e o segmento vermelho, ele é o nosso intervalo construído a partir do epsilon. Então, de novo, retomando aquela questão da brincadeira, né? Então, chega a pessoa e oferece um epsilon igual a 1, que nem está aqui. Epsilon igual a 1. Então, aí eu venho e monto, né? O centro do intervalo é 4, eu monto o intervalo de 3 até 5. Então, a pessoa ofereceu epsilon 1. O meu desafio é encontrar o valor de delta, tal que quando eu monto esse intervalo em verde, a imagem, que é esse intervalo em azul, fica com um comprimento menor que o vermelho. Vamos ver como funciona? Por isso que eu coloquei esses seletores aqui. Para quê? Para que quando eu comece a mexer no valor do delta, olha o que vai acontecendo. O intervalo azul vai diminuindo, o verde vai diminuindo e o azul vai diminuindo. Pronto. Então, eu encontrei aqui, mas eu vou diminuir um pouquinho mais para ficar dentro. Então, vejam
apesar de não ver o azul, mas eu estou vendo os intervalos em cinza aqui. Aqui, ó. E esse é o intervalo aqui. Se você olhar, esses são os limites do intervalo azul estão em cinza. Então, desafio feito. A pessoa me deu o epsilon igual a 1, né? Eu construo esse intervalo e agora eu encontrei o delta. Para o delta 0,4, eu tenho certeza que as imagens desse intervalo em verde cabem aqui dentro do intervalo vermelho. Bom, e aí se a pessoa disser assim, não, agora eu não quero mais o epsilon igual a 1, não. Agora eu quero o epsilon igual a 0,5. E agora? Porque essa brincadeira, gente, tem que valer para qualquer epsilon. A pessoa pode oferecer um epsilon muito pequeno e você vai ter que dar um jeito de encontrar o delta que satisfaça aquela condição. Então vamos lá, vou começar a diminuir o delta de novo e vou ficar observando. Pronto. De novo, para o epsilon igual a 0,5, eu encontrei o delta igual a 0,2, tal que as imagens desse intervalo todinho, pela função dada, ficam todas contidas nesse intervalo do 4 mais epsilon e 4 menos epsilon. Tá? Então, isso eu estou brincando, né, gente? Parece uma brincadeira, mas não é uma brincadeira. Tá? Mas parece muito. E você dá um desafio para a pessoa e a pessoa tem que cumprir aquele desafio. Então, da mesma forma, se eu pegar o epsilon e diminuir um pouquinho mais, eu vou ter que ir lá com o meu delta de novo e diminuir ele até caber. E isso é uma brincadeira infinita, não vai ter fim nunca porque eu posso diminuir o quanto eu quiser, esse epsilon e esse delta. Professor, mas o que essa brincadeira tem a ver com a definição? A definição é justamente isso. Para você provar que o limite dessa função aqui, quando o x tende a 2 é igual a 4, na prática você tem que provar que, dado um epsilon qualquer, eu encontro delta que satisfaz a definição. Tá? Então, eu vou voltar aqui para a minha definição. E a definição é essa, gente, ó, aqui. Então, a brincadeira, eu sempre digo que todo matemático tem que fazer pelo menos uma vez uma questão utilizando essa definição. Ela não vai ser cobrada na prova de vocês, mas tem exercícios avaliativos que vão cobrar essa forma de demonstração de limite, né? Que o limite de f de x é L. Então, aqui, ó. Então, para eu provar que o limite de f de x é igual a L quando x tende a A, eu tenho que, para qualquer epsilon maior que zero, ó, qualquer, então, dado qualquer epsilon, eu tenho que mostrar que existe esse delta, tal que, se a distância de x para A for menor que delta, então a distância de f de x menos L menor que epsilon. Então, se eu provo que isso aqui acontece, essa expressão toda acontece, então eu demonstrei que o limite da função f é o L, quando x tende a A. Professor, nesse caso, a gente viu que o senhor ia diminuindo o intervalo, o outro ia diminuindo, e nesse caso parece que é verdadeiro. Né? Sempre que você diminuir, vai conseguir encontrar sempre. Existe algum caso em que isso não acontece? Que o limite não vai ser o L dado, ou que não existe limite? Existe. E eu vou mostrar agora um caso aqui no GeoGebra. Então, gente, nesse exemplo, vocês podem ver que eu tenho a função f de x igual a x se o x for menor que 1. E ele vai ser x mais meio se o x for maior que 1. Vamos considerar que seja igual a x se o x for menor ou igual, tá bom? O gráfico da função é essa reta em verde, né? Que ela tem uma interrupção no meio, ela vem crescendo até o ponto 1 igual a 1, e no momento em que ela muda a regra, ela meio que dá um salto e começa no 1,5.
e continua o crescimento de uma forma diferente. Bom, é uma função de duas sentenças. Pelo fato dela mudar a regra no meio do caminho, há uma interrupção no gráfico da reta. O que nós queremos agora é verificar como que vai ficar essa questão do limite quando eu tiver o meu x tendendo a 1. O que vai acontecer com a imagem? Ela vai para que número? Então, vamos lá. A gente começa pela definição, a gente oferece um epsilon, né? Ou uma pessoa vem e me oferece um epsilon. Vamos imaginar que o epsilon é esse daqui, que vale 1. Então, o epsilon igual a 1, eu consigo colocar esse A aqui, que faz o papel de delta, consigo diminuir ele de maneira que, quando eu fizer um intervalo e montar as imagens desse intervalo vão ficar exatamente dentro do intervalo montado com os épsilons em torno do número que é candidato a limite. Bom, então consegui, né? Dado o epsilon igual a 1, eu consegui diminuir, achar um delta aqui, tal que as imagens, o intervalo das imagens couberam no intervalo montado com epsilon. Só que aí tem que valer para qualquer epsilon, então eu vou começar a diminuir esse epsilon. Pronto, diminuir. E agora? Será que eu consigo achar esse delta? Eu venho aqui, diminuo, pronto. Encontrei um delta. E aí montei o intervalo das imagens coube dentro do intervalo montado com epsilon. Mas aí eu vou e diminuo mais um pouco. E aí, o que acontece? Eu tenho que de novo diminuir o meu delta para tentar encaixar o intervalo das imagens dentro do intervalo vermelho aqui. Tá? O intervalo vermelho faz papel de intervalo oferecido para a gente através do raio epsilon. E aí eu continuo o meu desafio de montar. Vai chegar um momento, gente, em que eu vou montar o epsilon, por exemplo, igual a 0,4, que eu vou reduzir e não vou conseguir mais. Posso reduzir o quanto eu queira esse intervalo, o intervalo das imagens não vai conseguir ficar menor e caber dentro do intervalo montado com o raio epsilon. Justamente por quê? Porque o epsilon dado é 0,4 e a distância entre as imagens desses dois pontos no limite aqui da função, no extremo de cada uma das retas, a diferença é 0,5. Aqui está em 1 e aqui está em 1,5. Então eu posso chegar o quanto eu quiser mais próximo, esses dois pontos chegarem mais próximos da extremidade, a distância aqui sempre vai ser 0,5 mínima. E quando eu colocar um epsilon menor que 0,5, podem perceber, esse intervalo não vai conseguir ficar todo encaixado no intervalo vermelho. O intervalo azul não vai conseguir ficar encaixado no intervalo vermelho, justamente por causa desse salto que a função deu. Esse salto é que acabou inviabilizando a possibilidade de eu encaixar esse intervalo das imagens dentro do intervalo epsilon. Isso significa, gente, que o limite não só não é 1, o limite dessa função, quando x tende a 1, mas principalmente não existe limite nesse ponto 1. E uma das coisas que vocês podem ver é que quando x tende a 1 pela esquerda, as imagens tendem a 1 também. Mas quando o x tender a 1 pela direita, as imagens vão se aproximar de 1,5. Então, esses valores são diferentes. Quando eu caminho por um lado, é diferente de quando eu caminho pelo outro lado. Por isso, é uma outra forma de visualizar que essa função não possui limite quando x tende a 1. Então, essa era a aula. Agradeço a atenção de vocês e nós faremos exemplos de limites, né, utilizando a definição no nosso encontro síncrono na quinta-feira. Muito obrigado, até a próxima.